A força feminina na astrologia. Como ela atua no seu mapa astral? Descomplicando o seu mapa astral. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e por isso eu quero falar com vocês sobre a força feminina na astrologia. Como as deusas celestes, Lua, Lilith e Vênus atuam no nosso mapa astral. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Aqui tem quadros da minha mestra Cláudia Lisboa e também das minhas irmãs astrais. Esse aqui é o quadro de astrologia terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser colocar todo esse nosso papo astrológico em prática, fica comigo até o fim, que eu tenho uma super dica para você. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu quero reverenciar todas as mulheres através da astrologia. Por isso, eu vou falar sobre a força feminina no mapa astral e trazer os conceitos da psicologia das deusas, da psiquiatra e analista junguiana a Jean Shinoda Bolen para ampliar essa força. A Shinoda Bolen, ela escreveu um livro, As Deusas e a Mulher. E nesse livro, ela usa as deusas olímpicas para falar sobre essa nova psicologia da mulher. Então, ela divide essas deusas em 3 grupos. O grupo das deusas vulneráveis, o grupo das deusas virgens ou invulneráveis e o grupo das deusas alquímicas. Então vamos explorar cada um desses grupos e entender a relação dessas forças com a astrologia. Então no primeiro grupo das deusas vulneráveis, são as deusas que têm um relacionamento íntimo como algo muito importante na constituição da sua individualidade. E que relacionamentos são esses? A gente tem Hera, que é essa deusa casada com Zeus, que, parênteses, né? A gente tem sempre a mitologia grega e a mitologia romana, e há um sincretismo em relação a esses deuses e deusas. Então vou trazer aqui os nomes gregos e romanos, já que na astrologia a gente está mais acostumado, né, com os nomes romanos. Então Hera e Zeus são Juno e Júpiter na mitologia romana. Então Hera é essa deusa do casamento, do matrimônio sagrado, do hierogamos, e vai falar então dessa relação como algo muito importante para a constituição da nossa individualidade. Outra deusa que a gente tem aqui é Deméter, ou Ceres. Deméter é essa deusa terra, deusa mãe, deusa do trigo, deusa da fertilidade. E a sua filha vem a ser a nossa terceira deusa desse grupo, que é a deusa Core, a deusa da primavera, que passa por uma transformação na sua vida quando ela casa e vem a ser a deusa Perséfone, a rainha do submundo, a rainha dos mortos. Então aqui a gente tem essas 3 relações, a esposa, a mãe e a filha. 3 estilos de relacionamento que podem ser muito importantes para a constituição da individualidade quando as deusas vulneráveis são potentes e fortes em nós. Agora, quem representa a força vulnerável no nosso mapa astral? A Lua. A Lua é esse planeta, esse ponto do mapa que tem a função cuidar, vincular, pertencer. Então, ela que vai falar da nossa relação com a nossa família, a relação com a nossa mãe, a relação com as mulheres da nossa vida, como a gente cuida das coisas, como a gente materna, sejam filhos humanos, sejam outros filhos que a gente pode ter nessa vida.
A lua vai falar do nosso lugar seguro no mundo, mas especialmente vai falar desses vínculos íntimos que são tão importantes para nossa nutrição emocional. Então, quando a gente olha no nosso mapa astral, a nossa lua, a gente entende como é o funcionamento da nossa parte vulnerável, como a gente se vincula, como a gente cuida do outro, como a gente gosta de ser cuidado, o que a gente precisa para se sentir seguro. Todas essas informações a gente pode adquirir ao olhar para a lua, essa deusa vulnerável no nosso mapa astral. O próximo grupo é o das deusas virgens ou invulneráveis. Eu prefiro falar invulneráveis porque eu sinto que o termo virgem dá uma confundida assim nas pessoas, mas para deixar claro aqui, gente, virgem não tem a ver com a sexualidade. O termo virgem vem de um tempo muito antigo que significava simplesmente a mulher não casada, a mulher que não pertencia a um homem. Então, justamente essa mulher que não tem um relacionamento, não tem esse vínculo como algo que define a sua personalidade e a sua identidade. Então, essa força das mulheres invulneráveis são forças de mulheres autônomas, independentes, com essa potência autodirecionada na direção das metas e dos objetivos. Então elas não deixam que um vínculo, que um relacionamento atrapalhe elas buscarem aquilo que elas querem na vida delas. Então, quais são as deusas que pertencem a esse grupo? A gente tem a Atena, ou Minerva, na mitologia romana, que é essa deusa guerreira, da guerra estratégica, é uma deusa da sabedoria e que dá vários presentes de civilização, né, para a humanidade. Então, ela é a filha do pai, a filha de Zeus, ou Júpiter, e que tem uma relação com os homens, mas é uma relação de amizade. Ela é protetora dos heróis e ela escolhe não se relacionar afetivamente com os homens. Outra deusa importante é a Ártemis, a deusa caçadora, ou também conhecida como Diana na mitologia romana. Essa é uma deusa arqueira, uma deusa esportista, uma deusa que gosta de estar em meio à natureza. Ela é mais selvagem, mais instintiva. Ela também decide não ter um relacionamento. E ela tem uma relação muito forte com as mulheres. Ela vive em comunidade com as mulheres em meio à floresta. Então ela tem essa relação íntima com a natureza e ela está muito relacionada com essa força do feminismo. E por fim, a gente tem a deusa Hestia, ou Vesta, na mitologia romana, que é a deusa da lareira, a deusa do aquecimento do lar. E é um aquecimento em termos de um fogo espiritual. Ela vai falar dessa potência de espiritualidade, de presença, de mindfulness. E ela estava presente, então, na casa das pessoas e também nos lugares comuns, né, do povo daquela época. Então, essa força que fala também de reunir as pessoas através de algo sagrado. E essa também foi uma deusa que decidiu não se relacionar. Então, essas três deusas são as únicas divindades que não são tocadas pela deusa do amor, que é a nossa querida Afrodite Vênus. E por isso elas têm essa força invulnerável. Então, quem é que fala dessa potência no nosso mapa astral? É a nossa Lilith. Lilith é que vai falar dessa força invulnerável. Lilith é essa força feminina insubordinada, uma força feminina livre, que é fiel a ela mesma antes de ser fiel a qualquer pacto. Então, quando a gente olha para Lilith no nosso mapa astral, a gente gera clareza sobre aquilo que é o nosso mais profundo desejo, um desejo que precisa ser respeitado, primeiramente por nós mesmos e, segundamente, pelos outros. Quando isso não é respeitado, é quando ela pega suas malinhas e vai embora de um relacionamento, vai embora de um trabalho, vai embora de qualquer lugar, porque ela é fiel a ela mesma antes de ser fiel a qualquer pacto. Então existe essa força, né, de independência, de autonomia
e de fazer valer aquilo que é importante para ela. Então a Lilith revela pra gente aquilo que é inegociável. Inegociável, não tem negociação. Por isso, quando não há, né, o atendimento daquele desejo, é justamente quando ela parte, é quando ela vai para o seu exílio, aonde lá ela se fortalece. Então Lilith é essa força feminina insubordinada e invulnerável no nosso mapa. E por fim, nós temos o grupo das deusas alquímicas, que seriam as deusas que têm qualidades tanto vulneráveis quanto invulneráveis. Ou seja, que existe a potência de se vincular, de se afeiçoar, ter um relacionamento íntimo como algo importante na constituição da sua individualidade e também ter a sua autonomia, ter a sua independência, ter as suas metas autodirecionadas e não deixar que um relacionamento atrapalhe o alcance, né, dessas metas e desses objetivos. Esse grupo, na verdade, tem apenas uma integrante, que é a Afrodite ou Vênus na mitologia romana. E é interessante porque essa deusa, justamente em termos da parte vulnerável, ela foi uma deusa casada, né? Ela se casou com Hefestos ou Vulcano. Ela teve filhos, ou seja, ela também foi mãe. Ao mesmo tempo, ela seguiu os seus próprios desejos. Ela não deixou que esses relacionamentos a impedissem de viver aquilo que ela queria viver. E ela teve então também seus amantes, né? Ela foi lá colocar a vontade dela no mundo, ela foi viver seus prazeres, ela foi viver aquilo que ela queria e que era importante para ela. Então, existe um equilíbrio aqui, né? Existe uma força de poder transitar por essas qualidades. E aqui, como o próprio nome da deusa já revela, quem a gente pode olhar no mapa astral é exatamente a nossa Vênus. Vênus é essa potência do mapa que vai revelar tanto a nossa potência vulnerável quanto a nossa potência invulnerável. Então, o que eu sinto que é a força vulnerável de Vênus é justamente essa força do impulso para o relacionamento, onde essa Vênus ela se atrai por aquilo que é interessante para ela, por aquilo que tem valor para ela. E vai falar então dessa potência de criar vínculos através do amor, né? O amor como essa cola da vida, como essa força mesmo de atração no mundo. E ao mesmo tempo, um lado dela que muitas vezes é um pouco esquecido, que é justamente o lado invulnerável, é a força de Vênus para escolher aquilo que a atrai, essa força de investir naquilo que tem valor para ela e que são os seus valores pessoais, não são os valores da sociedade, não são os valores da família, são os valores pessoais. Aquela história de que gosto não se discute, esse é um papo de Vênus. Então, o investimento naquilo que é importante para ela e que vai resultar num aumento da sua autoestima e do seu alto valor. Então é aqui que existe essa força invulnerável de Vênus, que é a potência de investimento nela mesma. E é muito importante a gente ter essa clareza de que esse é um lado de Vênus que não é tão explorado, porque justamente quando a gente não traz a força das deusas invulneráveis, a gente pode ficar apenas com Lua e Vênus no nosso mapa astral, trabalhando apenas a força vulnerável. Mas quando a gente pensa a força feminina no mapa astral, a gente precisa então trabalhar com esse tripé, porque é justamente a Lilith que vai resgatar essa força invulnerável, essa força insubordinada, e quando a gente integra essa potência de Lilith, a gente restaura essa Vênus alquímica, uma Vênus que tem também a força invulnerável. Quando a gente tem a nossa Vênus sem a nossa força invulnerável, a gente está sem a nossa autoestima. E é por isso que a gente vê tantos problemas de autoestima hoje. E é muito importante a gente pensar isso, gente, porque a Shinoda Bolen, ela escreveu esse livro das deusas e a mulher
na intenção de atualizar os conceitos junguianos em relação à psicologia das mulheres. E o que ela traz como força, como potência, é justamente essa força das deusas invulneráveis, que muitas vezes foram associadas à força masculina como algo que é integrante da psique feminina, como algo que é da mulher, né? Que é da potência dela também. E que isso, então, a gente pode ver através dessas divindades gregas que estão aí já há alguns milhares de anos, né? Então, no nosso mapa astral, a gente vai ter ali disposto essas 3 deusas celestes, Lua, Lilith e Vênus, para a gente entender como é que a gente exerce cada uma dessas funções na nossa vida. A função vulnerável, a função invulnerável e a função alquímica. Cada um desses pontos pode estar em um signo e vai então nos contar através de qual energia que essa função vai ser expressa. Cada um desses pontos também vai estar numa casa astrológica, ou seja, uma área de experiência da vida que vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa função na nossa vida. E finalmente, elas vão estar em aspecto, em conversas, diálogos com outros pontos do mapa e talvez até entre elas mesmas. Então, eu sempre falo aqui do mapa astral como uma mesa de reunião em que ali os planetas estão nessa reunião, nessa conversa, nesse diálogo uns com os outros, apoiando ou desafiando que aquela função possa ser exercida. Então, cada uma dessas funções pode ter conversas com outros planetas e pontos do mapa que podem estar apoiando ou desafiando que aquela função possa ser exercida. Inclusive entre elas. Elas podem ser mais amigas, vamos dizer assim, e trabalhar juntas para que cada uma tenha seu espaço na nossa vida, ou elas podem se sentir muito ameaçadas pela diferença que existe entre elas. E aí é um trabalho nosso de autoconhecimento e de lapidação da nossa potência do nosso mapa astral para o desenvolvimento da nossa personalidade. Então hoje, para reverenciar todas as mulheres, eu decidi trazer essa potência feminina no mapa astral para que a gente possa reconhecer aquilo que existe em nós. Essa força vulnerável, a força invulnerável e a força alquímica. E sobre isso tem uma frase que é linda e eu queria ler para vocês. Que a mulher não permaneça dominada pelo arquétipo de uma única deusa, nem seja obrigada a vivenciar todas, mas descubra seu próprio mito, construa sua própria história e privilegie a sua escolha interior. Leda. Bom, e lembra que eu falei que eu tinha uma super dica para você? Para você colocar em prática todo esse nosso papo astrológico, você precisa conhecer as posições da sua Lua, Lilith e Vênus no seu mapa astral. E para você descobrir o signo onde elas estão, a casa astrológica onde elas estão, é só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito e descobrir todas as posições das deusas celestes no seu mapa astral. Vai lá, gera o seu mapa e depois me conta aqui com qual força feminina você se identificou mais. A vulnerável, a invulnerável ou a alquímica? Me conta aqui nos comentários. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente e eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo e semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!